Olá novamente, tudo bom? Veja, para começarmos essa nossa aula, vamos fazer um raciocínio um pouco diferente. Você já se perguntou de onde é que vem a riqueza das nações? Durante muito tempo, se acreditava que a riqueza de um país era proveniente de uma determinada quantidade de metais que estava disponível em seus cofres, ouro e prata. Essa foi a época do chamado mercantilismo. Nessa ocasião, os países europeus bloquearam as suas fronteiras, dificultando ao máximo a entrada de produtos importados. Em alguns países, isso chegava a ser crime, você circular com mercadorias provenientes de outros locais. Por quê? Porque toda vez que a mercadoria entrava, saía dinheiro. Como consequência, eu ficaria mais vulnerável e mais pobre toda vez que eu efetuasse uma operação de importação. Depois, se pensava que a riqueza das nações era proveniente da quantidade de recursos naturais em seu solo. Ouro, prata, outros metais, cobre, madeira. Mais tarde ainda, se ligou a riqueza das nações ao clima. Nações mais frias seriam mais desenvolvidas, nações mais quentes, menos. E hoje, como é que a gente pode elencar, como é que a gente pode separar e entender essa questão? Acompanhe o professor no material. Hoje, nós percebemos uma nítida relação entre riqueza das nações, comércio e desenvolvimento. E por quê? Porque hoje em dia existem nações que são muito prósperas em recursos naturais, no entanto, muito pobres em desenvolvimento. Se nós buscarmos entender a qualidade de vida, o desenvolvimento humano dos países árabes, alguns países cheios de reservas naturais de petróleo, o que nós vamos perceber é que, ainda que sejam ricos nesse recurso, não têm um nível de vida satisfatório. Aí eu gostaria que você visse essas duas fotos. Essa primeira foto é da Coreia do Norte. Essa segunda foto é da Coreia do Sul. O que você consegue ver de diferente nessas duas imagens, além do fato de que uma mostra o período noturno e outra mostra o período diurno? A Coreia do Sul, um dos países mais modernos do mundo, arranha-céus gigantescos, ampla oferta de energia elétrica, bens de consumo, ampla oferta de alimentos, veículos, tecnologia, ampla oferta de tudo. Por outro lado, seu vizinho do norte, a Coreia do Norte, um país pobre, de qualidade de vida baixa. Já falei na nossa aula anterior que a qualidade de vida na Coreia do Norte é tão baixa que as pessoas vão comer grama de parque público, porque não tem o que comer. A principal diferença entre esses dois países não é apenas a Coreia do Norte ser governada de forma totalitária e a Coreia do Sul ser uma democracia. Mais do que isso é o fato da Coreia do Norte ser um país isolado. Um país que não comercializa, um país que sofre sanções e bloqueios econômicos há muito tempo. Por outro lado, a Coreia do Sul é um país que participa ativamente das rodadas internacionais de negócios. Um país que troca suas mercadorias com uma facilidade incrível. Imagine empresas sul-coreanas. Você sabe quais são? Você sabe dizer? Tenho certeza que você conhece a Samsung, a LG, a Hyundai, a Kia e tantas outras empresas sul-coreanas que nos últimos anos têm ganho o cenário internacional de negócios. Na década de 80, a Coreia do Sul era um país mais pobre do que o Brasil. Hoje, por outro lado, a Coreia do Sul é esse grande motor do desenvolvimento asiático. O que muda da década de 80 para cá? O que muda entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul? Muda a inserção internacional. Quanto mais aberta a economia de um país, quanto mais livres são as pessoas para empreender, melhores resultados essa liberdade econômica para se empreender tem no desenvolvimento de uma economia nacional. Mais um exemplo. A facilidade sul-coreana para se fazer comércio exterior leva a um maior número de empresas engajadas em atividades importadoras ou exportadoras. Isso nos mostra que é um país de ambiente econômico totalmente livre, ou quase totalmente livre. E o Brasil? Será que o Brasil é um país livre economicamente? Não. Como você já sabe, são mais de 3.600 normas distintas que regulam o Comex. Assim, poucas empresas se engajam no entendimento e na atuação internacional. Isso faz com que o nosso país fique
menos competitivo. Perceba que riqueza, desenvolvimento, comércio exterior e liberdade econômica são todas faces de uma mesma moeda, que interfere drasticamente na condução das economias dos países. Vamos voltar ao material. Agora que o professor já fez esse breve comentário e você viu aí uma foto da Coreia do Norte, outra foto da Coreia do Sul, vamos fazer uma outra coisa. Repare bem nessa diferença. É uma diferença bem notável, você não acha? Vamos contextualizar um pouco. Será que esses itens que nós utilizamos no nosso dia a dia, nossas roupas, nossos automóveis, os ônibus que circulam pelas ruas, os eletrônicos, o computador do qual você está vivendo, ou o seu tablet, ou o seu aparelho celular, será que tudo isso é fabricado no Brasil? Olha, por mais que a gente possa dizer, sem dúvida alguma, que uma boa parte dos nossos itens de uso diário possam até ser fabricados no nosso país, uma outra parte enorme vem importada. É comum que as roupas que a gente usa hoje não sejam mais fabricadas aqui, sejam fabricadas na Ásia. Também é comum que as marcas dos automóveis que nós utilizamos sejam japonesas, americanas, francesas, alemãs, italianas. Esses carros podem até ser fabricados aqui, mas a origem das suas empresas, a origem dessas marcas não é brasileira. Mais do que isso, o que o Brasil produz e exporta em grandes quantidades? Carne, somos o maior produtor e exportador de proteína animal, grãos, suco de laranja, algodão. Ou seja, a maior parte dos itens que nós temos aqui não foram fabricados no nosso país. Por quê? Porque hoje o comércio internacional permite não apenas empresas mais eficientes, mas permite países mais eficientes. Talvez nós não fôssemos tão eficientes assim na criação de uma marca, na criação de tecnologia. Por outro lado, somos bastante eficientes no que tange à agricultura, no que tange ao setor primário. Quando nós olhamos o cenário internacional por essa ótica, nós conseguimos perceber que cada nação possui uma vantagem na fabricação ou produção de um determinado item ou prestação de algum tipo de serviço. Por que o Brasil não tem um setor industrial tão forte quanto a China? Primeiro, por uma questão burocrática de infraestrutura e de tributação, e segundo, porque na China o mais abundante é a mão de obra. É um país que tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, das quais pelo menos 800 milhões, 4 vezes a população brasileira, está em idade de trabalho, trabalhando em fábricas por aí. Por outro lado, o que o Brasil tem de abundante é um grande território que tem sido muito explorado por questões de agricultura. Essa questão da vantagem competitiva das nações é um dos fatores que nos permite analisar o cenário internacional de negócios por uma determinada ótica. Isso tudo contribui para que algumas operações de comércio exterior possam ser mais vantajosas nesta ou naquela nação. Anteriormente você viu que a negociação é um processo de comunicação bilateral que tem como objetivo a tomada de uma decisão em conjunto. Nós vimos também que esse conceito de negociação lá do livro Como Chegar ao Sim, ele tem alguns elementos que nos permitem entender um pouco melhor o que é uma negociação. O primeiro deles é o fato da negociação ser processual, ou seja, pode ser dividida em uma série de etapas. Existem por aí centenas e dezenas de livros de negociação. Alguns dizem que a negociação tem 10, 12, outros dizem que a negociação tem 3, 4 ou 5 fases. Bem, não importa. O que importa é, nesse momento da nossa aula, é a ideia de ser um processo de comunicação bilateral. Ou seja, são duas ou mais pessoas, que de alguma maneira estão trocando ideias, debatendo posições e argumentando, obviamente, cada uma em favor daquilo que considera ser o correto ou a melhor situação para si. Isso nos leva a pensar que dentro de um processo de negociação existem alguns aspectos pessoais que são bastante importantes e que devem ser observados pelos negociadores. Isso vai desde a linguagem verbalizada, que é aquilo que eu falo, aquilo que eu afirmo, aquilo que eu digo, até a expressão corporal que eu estou utilizando. Se eu estou mais aberto ou mais fechado a celebrar um acordo, um contrato, com a face ruborizada ou coisa do tipo.
Não basta apenas que você se prepare para um processo de negociação. É importante que você tenha em mente que existem alguns outros aspectos que podem influenciar no resultado da negociação, mesmo o seu produto, o seu serviço ou sua oferta, mesmo que isso seja muito bom. Para que você entenda isso um pouco melhor, acompanhe o professor no material. Bom, a pessoa e o negociador se confundem muitas vezes. O que eu costumo dizer nas aulas de empreendedorismo, por exemplo, é que existe uma diferença bastante clara e bastante significativa entre os objetivos do negociador e os objetivos da empresa. O negociador, ele pode até ter objetivos distintos. No entanto, é sempre importante que ele esteja defendendo o interesse daquela empresa que ele representa na mesa de negociação. Para isso, existem algumas capacidades essenciais que o negociador tem que ter. Existem várias, no entanto, eu trouxe aqui pelo menos 4. Capacidade de ouvir e comunicar. Você pode até pensar, nossa, mas isso é uma coisa básica. Pode ser, mas por ser tão básico que às vezes a capacidade de ouvir e comunicar ela é negligenciada. Em que sentido? Muitas vezes as pessoas não conseguem comunicar com clareza aquilo que elas mais desejam. Outras vezes elas ficam tão cegas, amarradas à sua posição, que deixam de ouvir o outro lado e seus argumentos. O fato de você estar aberto a ouvir a outra parte pode te dar mecanismos essenciais para que negocie melhor, para que entenda o outro lado. Falando em entender, um outro ponto importante é você entender o verbal, que é aquilo que a pessoa fala, e o não verbal, que é a maneira pela qual ela está sentada, a maneira pela qual ela está se manifestando. Tem um livro muito famoso que se chama O Corpo Fala. No livro O Corpo Fala, fica muito claro que alguns gestos nossos podem dar um ou outro tipo de mensagem para a pessoa. Por exemplo, eu posso estar tentando me demonstrar aberto a uma negociação, mas o meu corpo pode dar uma mensagem contrária. O caso que o professor mostrou para você agora há pouco é quando a pessoa está de braço cruzado. Alguém de braço cruzado está se mostrando negativo a uma determinada situação. Ou de perna cruzada, por exemplo. Um outro caso é aquela pessoa que fica balançando a perna ou batendo na mesa o tempo todo, com algum tipo de tique. O que é isso? Isso demonstra ansiedade. Existem pessoas que se sentam viradas para a porta, assim, meio de lado para você. Isso significa que aquela pessoa quer sair dali, quer ir embora o quanto antes. Vamos ao material para vermos as outras 2 questões importantes. A primeira delas é a tua capacidade de percepção. Primeiro, para que você perceba essa linguagem verbal e não verbal que você está tendo por parte do seu oponente. Muitas vezes ele está virado para você de lado, apontado para a porta e dizendo para você que ele está interessado. Não, peraí. Por mais que a tua comunicação verbal possa estar mostrando isso, a tua linguagem não verbal está dizendo exatamente o oposto. E o quarto ponto ali é a empatia, que é a capacidade, dentre várias possibilidades de definição, é uma possível capacidade que você tem de se colocar no lugar da outra parte. Isso é muito importante. Olhe com os olhos do outro negociador. Se você fosse um outro negociador, será que você faria negócio com a sua empresa? Será que aquilo que você está oferecendo serve para resolver um problema? Serve para resolver uma situação dessa empresa para a qual você está oferecendo algo? Ou você vai criar um problema ao invés de resolver um? Dito isso, vamos mais uma vez ao material. Lembre-se sempre que hoje as pessoas estão cada vez menos comprando produtos e cada vez mais comprando soluções. Por isso que a gente pode dizer o que está bem aqui nesse slide. A negociação eficaz, ela depende de muita competência. Da tua competência, da tua capacidade de entender a outra parte, de se colocar no lugar dela e muitas vezes ouvindo e percebendo ações que não são apenas as ações verbais. Devemos lembrar que essa competência diz respeito tanto aos aspectos externos da realidade dos negociadores, como também de suas realidades internas, tais como os processos de percepção, expectativas, emoções, temores, atitudes, crenças, valores e necessidades. Um negociador eficaz sabe que as pessoas normalmente se comportam de acordo com a realidade percebida, isto é,
com os seus mapas mentais, que são suas representações da realidade externa, ou seja, do território e, consequentemente, dos cenários da negociação. O que você entendeu disso? Bem, eu espero que você tenha entendido, dentre várias possibilidades, que a negociação é um processo que ele pode ser muito complexo. Em alguns casos, ou melhor, em todos os casos, quando alguém chega numa mesa de negociação, essa pessoa leva até ali toda a sua história, todas as suas características, seus hábitos, seus costumes. E isso pode fazer com que alguém no cenário do comércio exterior aceite ou não uma determinada proposta comercial. A competência dos bons negociadores está em ouvir e entender não apenas o que é falado, mas o que é visto, o que é presenciado. Até aqui você já sabe que no cenário de Comex, as culturas podem ser tanto um aliado quanto uma ameaça para que você celebre bons negócios. Você não precisa, obviamente, se tornar um grande antropólogo e saber, assim, tudo sobre todas as culturas possíveis e imagináveis. Basta que, ao negociar internacionalmente, você busque entender de uma determinada forma a realidade na qual uma pessoa está inserida, o que aquela pessoa espera. Quando a gente vai estudar negociação, tem um livro que é um livro clássico, que é o Como Chegar ao Sim, do qual eu já falei várias vezes. Nesse livro tem uma história que é uma história muito simples, mas que nos traduz a importância de que você crie capacidade de ouvir, de compreender e de se comunicar bem. É o caso das duas irmãs. Havia, numa determinada circunstância, duas irmãs dentro de uma casa e as duas queriam uma laranja. E só tinham uma laranja. Depois de muito brigar, muito discutir, muito empurra, puxa cabelo daqui e dali, elas tomaram a pior decisão de todas, que foi cortar a laranja no meio. Por que essa é a pior decisão de todas? Veja, porque uma das irmãs queria a polpa da fruta para fazer o suco. A outra queria a casca da laranja para fazer um doce, tipo esse doce de cidra que tua avó come. Veja, se essas duas irmãs tivessem sentado, discutido e entendido uma as motivações da outra, ambos os interesses poderiam ter sido 100% satisfeitos. E não o foram, porque nenhuma delas se deu ao trabalho de se colocar no lugar do outro, de entender as reais motivações da outra parte. Nenhuma delas procurou se esforçar no processo de comunicação para que esse assentamento de interesses distintos, que é a negociação, pudesse ser concluído da melhor forma. É exatamente por isso que você deve não apenas se colocar no lugar do outro, mas buscar entender as suas razões, as suas motivações, que nem sempre são totalmente expressos verbalmente. E o corpo fala. Basta que você preste atenção a essas questões, a esses detalhes. Beleza até aqui? Maravilha! Me diga uma coisa, por um acaso você compra alguma coisa para ter um problema? Puta, vou comprar uma impressora, vou levar essa impressora lá para casa, toda vez que eu precisar imprimir alguma coisa vai dar rolo, não vai ter tinta, vai engolir papel, vai travar o computador. Você faz isso? Claro que não. Eu também não. Na real, eu acho que ninguém em sua consciência faz isso. E aí eu quero começar uma parte da aula, uma parte dessa rota que chama-se negociar é entender. Entender, como no exemplo das duas irmãs da laranja. Para isso, vamos ao material. Se você não compra um produto, se você não compra um serviço para ter um problema, você compra para quê? Pensa por um instante. Por isso que a gente fala que negociar, no primeiro momento, é entender o cliente. Entender o que ele quer, entender as expectativas, entender os desejos, entender as necessidades. O que você espera comprando algo de mim? Será que você espera apenas o produto ou você espera a satisfação que ele pode te proporcionar? Quero dar um exemplo aqui. Hoje em dia se tem falado cada vez mais a respeito do mercado de luxo. São pessoas que estão dispostas a pagar muito por aquilo que podiam pagar menos. Por exemplo, as canetas Montblanc, que não saem por menos de R$ 1.200, têm no Brasil um mercado em potencial, no qual elas vendem cada vez mais. Outros aspectos de luxo, como bolsas que custam mais de R$ 50.000, vestidos que custam mais de 20 mil, ternos de valores inacreditáveis.
por que essas pessoas compram esses itens? Será que é apenas porque tem dinheiro? Não. É porque essas marcas que conseguem vender produtos nessa faixa de preço, elas conseguem fazer alguma coisa de diferente. Elas conseguem agregar algo que outras marcas talvez não consigam. Esse algo pode ser uma experiência de compra, pode ser a qualidade de produto, pode ser a reputação que a marca está emprestando ou que a pessoa acha que ela vai comprar um produto e vai ter ali como retorno a reputação daquela marca, porque ela está usando aquela determinada marca. É exatamente aí que surgem as decepções, as dores de cabeça e as frustrações na hora de se negociar. São negociadores que eventualmente não entendem o que o cliente quer. E muitas vezes o que o cliente quer não é apenas pagar barato. Às vezes o cliente quer mais do que isso. Ele não quer ter dor de cabeça. Deixa eu trazer uma experiência minha para você. Veja, algum tempo atrás eu tinha um cliente que comprava da empresa para a qual eu prestava consultoria uma série de itens. E perdeu, esse cliente acabou perdido durante algum tempo e uma das minhas missões enquanto consultor era recuperar esse grande cliente. Outros, antes de mim, tinham tentado essa empreitada, só que fazendo algo que eu pessoalmente não gosto. Eles iam nessa empresa e falavam, olha, a gente vai baixar o preço, antes você pagava X, agora você vai pagar X menos 10%, está aqui a proposta, vamos melhorar assim, 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 assim. E não dava certo, não dava certo, não dava certo. O que aquele cliente queria não era necessariamente preço baixo. O que aquele cliente queria era comprar algo e que esse algo chegasse no prazo, na qualidade combinada e que não desse dor de cabeça depois. Isso era uma venda que estava sendo feita de indústria para indústria. Era de uma indústria de suprimentos para uma indústria moveleira, que tinha sucessivos problemas de atrasos com outros fornecedores. Então, qual que era a expectativa desse cliente? De receber os produtos no prazo. Qual que era a necessidade do cliente? A necessidade do cliente era fabricar os seus móveis da forma correta, distribuí-los por todo o país da forma mais ágil possível. Nesse sentido, o meu papel foi conseguir mostrar para essa empresa, conseguir mostrar para aquele diretor que ao fazer negócio comigo, ele não estava apenas comprando um produto de uma determinada indústria, ele estava comprando uma solução para um problema que ele tinha, que eram os frequentes atrasos em linha de produção. Quando você for oferecer alguma coisa, quando você for comprar ou quando você for tentar vender alguma coisa, busque mostrar para o teu cliente ou para o teu potencial cliente como você pode resolver um problema dele. Qual que é o teu problema? É preço? É prazo? É condição de pagamento? É entrega? Qual é o problema? Entenda e mostre como você pode solucionar um problema e como você não é mais um problema. Vamos ao material novamente. Isso parece óbvio, mas pelo que eu percebo, existem muitos profissionais e muitas empresas que não fazem. Trouxe um videozinho aqui para você assistir para a gente discutir juntos. Como fechar uma venda quando meu cliente está de olho na concorrência? Isso é uma tarefa difícil, mas nem tanto. O que às vezes nós ignoramos é que as pessoas não compram os nossos produtos, elas compram o que aquele produto representa. E quando o meu cliente está de olho na concorrência, é porque provavelmente características da concorrência estão mais ligadas às necessidades dele do que as características do meu produto ou serviço. É fundamental, então, antes de falar do meu produto, ou até mais do que falar do meu produto, perguntar para o meu cliente, mas como você se imagina resolvendo tal situação ou utilizando tal produto? Quando ele te responder, ele vai te dar a chave do sucesso. Ele vai te dizer exatamente o que ele espera, o que ele busca com a aquisição daquele produto. Você pode então buscar características do seu produto que satisfaça aquela necessidade em questão, ou até melhor do que isso, levantar novas necessidades. Você pode sugerir, ora, mas se o senhor está interessado nisso, o senhor deve estar interessado em tal situação também? Enquanto conversávamos, o senhor me disse que estava interessado em resolver tal situação. Seria interessante se o senhor tivesse um produto ou serviço que fizesse isso e mais isso e mais isso? Quando nós fazemos esse tipo de abordagem, nós transferimos uma preocupação com determinada necessidade para uma outra. E claro, essa segunda com as características do nosso produto. Ao fazer esse tipo de abordagem, você não está enganando o cliente, você está substituindo necessidades e com isso ele vai querer mais o seu produto do que do concorrente.
Imagine que hoje, quando nós vivemos na era da hiperconcorrência, isso que você acabou de ver no vídeo é muito importante. E isso é tão importante justamente porque nós vivemos na era da hiperconcorrência, na qual é cada vez mais difícil, para não dizer impossível, que existam mercados monopolistas, no qual você tem apenas um fornecedor de um determinado produto, ou dois no máximo, que dividem o mercado como querem. Na era da hiperconcorrência, entender o cliente é vital, para que eu deixe de ser um problema e passe a ser parte da solução. Empresas que conseguem atender de forma satisfatória os seus clientes acabam sendo aquelas que jamais ou que muito dificilmente serão trocadas. Uma relação comercial ela é mais ou menos como um casamento. Você acaba entendendo no decorrer do tempo os defeitos e as qualidades de uma determinada pessoa. Justamente por isso que é tão importante que você consiga estabelecer boas parcerias. E quando você deixa o cliente falar, quando você aprimora a sua habilidade de ouvir, a sua habilidade de compreender, o que você consegue fazer é pegar na fala da outra pessoa elementos com os quais você pode trabalhar. Como o senhor do vídeo falou, olha, mas você me disse isso, você me disse aquilo, você me disse aquele outro. A partir disso, você pode construir não apenas uma boa relação comercial, mas você pode construir uma proposta que se adeque às necessidades daquele cliente. Nada mais é exclusivo, ou pouquíssimas coisas são exclusivas no mundo de hoje. No entanto, isso não impede que você trate as pessoas ou trate potenciais clientes como se eles fossem exclusivos para você. Lembre que quem fala mal para 10. Quem fala bem para 2. Some isso com o atual estágio da concorrência internacional e perceba como o tratamento e o entendimento das necessidades do cliente passa a ser um fator fundamental, um fator crítico de sucesso não apenas de empresas, mas também de profissionais. Mas será que entender o cliente basta? Não. Entender o cliente não basta. Mais do que entender o cliente, você precisa entender o produto. Eu tive até uma dúvida quando eu estava escrevendo essa tua aula. Eu não sabia se eu escreveria negociar e entender o produto ou negociar e entender o produto. As duas coisas elas caminham muito próximas, elas caminham de forma muito junto. E por quê? Veja, um dos princípios da negociação é que você seja capaz de conquistar a confiança da outra parte. Pergunto para você, imagine alguém que você não gosta, uma pessoa na qual você não confia. Será que você negociaria algo com essa pessoa? Você compraria algo dessa pessoa? Imagine o meu relógio, imagine que você não confia em mim e eu quero te vender o meu relógio. Você daria o teu dinheiro para mim, mesmo não confiando? Não. Por quê? Porque se você não confia em mim, a impressão que você tem é que você vai me dar o dinheiro e eu ou vou sumir com o relógio ou vou te aparecer com um outro produto que não tinha nada a ver com aquilo. Uma das formas mais seguras pelas quais você pode conquistar a confiança da outra parte é entender a respeito daquilo que você está falando. Professor, como é que eu faço isso? Bom, sem dúvida alguma com preparação. Preparação não apenas sobre o comércio exterior, sobre legislação aduaneira, sobre as outras áreas que vão importar bastante para que você desempenhe bem essa profissão. Num outro lado, entender a respeito daquilo que você está negociando. Se você for o comprador, isso é um pouco mais fácil, porque você pode ter na sua mão dados não apenas daquela empresa com quem você está negociando ou de quem você quer comprar, mas também dos concorrentes dela. E aí você pode pressionar essa empresa com mais facilidade. Olha, teu concorrente me ofereceu isso, teu outro concorrente me ofereceu aquilo. Um outro ponto é quando você está do outro lado dessa mesa e você não é mais o comprador, você é o vendedor. E se você quer vender algo para alguém, acredite, deve ter muito mais gente que está tentando vender. Deve ter muito mais gente que está tentando estabelecer uma boa relação comercial. E entendendo do produto é uma das maneiras, uma das formas pelas quais você consegue conquistar a confiança da outra parte. Uma outra forma qual é? É que você simplesmente prometa apenas aquilo que você de fato pode cumprir. Se você sabe que o teu produto ele vai ter 5 anos de garantia, não prometa 10. Mas vamos ao material.
Bom, acompanhe o professor no seguinte raciocínio. Imagina que seu cliente esteja disposto a comprar, mas quando começa a questionar e solicitar mais informações sobre o produto, você não sabe responder a maioria das perguntas, ou então não é convincente na hora de responder. Qual será a impressão que você está passando para o outro lado? Veja, o primeiro passo para conseguir negociar com seu cliente é conhecer e entender bem o produto. Imagina a seguinte situação. Você está negociando com alguém e a pessoa você começa a perguntar sobre o produto. Imagina que você foi comprar um carro. Aí você vai lá na concessionária e você pergunta, qual que é a capacidade do porta-mala? O cara fala, não sei, eu vou lá falar com o meu chefe. Vai, aí ele volta. São 450 litros. Aí você pergunta, legal. Quantos quilômetros faz por litro esse carro com o porta-mala cheio ou com o porta-mala vazio? Não sei. Vou perguntar, vai, aí volta. E fica nesse vai e vem, e fica nesse vai e vem, e fica nesse vai e vem. Aí você pergunta, a pessoa não sabe. Você questiona, a pessoa não responde. Mas o que essa pessoa está fazendo aqui? Um tempo atrás, quando eu comprei meu carro, eu passei por uma situação assim. Um vendedor que estava lá atendendo, ele não sabia nada daquilo que ele estava oferecendo. Aí eu pensei, cara, isso aqui é muito menos culpa do vendedor e muito mais culpa da empresa, que não preparou essa pessoa para estar aqui oferecendo um produto assim. Só que nem todo mundo tem essa paciência. E no comércio exterior isso é muito importante, principalmente pelo fato de que uma boa parte desses questionamentos que vão fazer para você não vão ser no teu idioma, vão ser em outro idioma. E aí você precisa conhecer muito sobre o produto, sobre aquilo que você está oferecendo, da mesma forma que você tem o domínio dessa negociação numa língua estrangeira. Então, retomando o raciocínio, ao conhecer o produto, ao entender aquilo que está sendo objeto de negociação, o que você consegue fazer é conquistar a confiança da outra parte mediante respostas claras, assertivas e que não são dúbias. Vamos voltar para o material. Você precisa conhecer características, funcionalidades e benefícios oferecidos por um determinado produto para que você seja capaz de apresentá-lo da maneira adequada. Essa atitude transmite confiança para quem está comprando. A pessoa ela fica satisfeita com as tuas informações, satisfeita com a forma pela qual você as está prestando. Imagine se eu estivesse aqui dando aula para você e eu estivesse falando o tempo inteiro. Eu acho, eu não sei. Imagine se eu estivesse dando aula para você com papel na mão, lendo o papel. Você ia ter confiança naquilo que eu estou te apresentando? Olha, possivelmente não. O mesmo vale nesse momento do qual você está negociando com alguém. E aí tem uma distinção que é muito clara, que é a distinção entre preço e distinção entre preço e valor. Mais uma vez, trouxe um videozinho aqui para a gente discutir um pouquinho a respeito. Opa, vai! Todo cliente quer desconto. Todos nós queremos desconto. Todos nós queremos levar alguma vantagem. Mas isso acontece quando nós não percebemos claramente qual é o valor do produto. O que nós temos que fazer com o cliente quando ele quer muito desconto? Mostre para ele que o nosso produto tem um valor, que o nosso produto é um produto mais resistente, que o nosso produto ele tem uma durabilidade maior, que o nosso produto ele tem um status diferente. Procura apelar pelos aspectos emocionais e técnicos do produto. Não se prenda a discutir o caro e o barato, mas sim mostrando os valores ou o valor para o cliente. Agora te pergunto, será que se você não souber nada a respeito do que está sendo negociado, você consegue fazer isso? Você consegue mostrar o valor? Você consegue mostrar como é que aquilo pode resolver um problema para aquela pessoa, para aquela empresa? Não. Para a gente finalizar essa sessão, vamos, neste momento, pela última vez ao material. Acompanhe, professor. Bem, esse é um raciocínio que eu pessoalmente gosto bastante, porque os aspectos emocionais, muitas vezes, são aqueles que te levam a fechar um negócio. E aí vem o seguinte questionamento. O que o produto, o que o serviço que eu estou vendendo pode proporcionar? Proporciona tranquilidade? Proporciona segurança? Proporciona qualidade? Proporciona entrega no prazo? Enfim, e aí vem de você entender aquilo a respeito do qual você está negociando para chegar lá. Por fim, existe uma diferença entre negócio míope e negócio estratégico. Imagine alguém que compra uma Montblanc. O que essa pessoa espera?
Será que a pessoa só está comprando a caneta porque, eu estou sem caneta aqui no bolso, preciso anotar um recado, vou ali na loja e vou pagar R$ 1.500 no Mont Blanc? Será que é isso que faz com que a pessoa compre? Veja, o negócio míope é a caneta. Agora, o negócio estratégico é o status que ela agrega à pessoa que está usando. Vamos pegar um outro ponto. Qual que é o negócio míope do McDonald's? Vender fast food, vender hambúrguer. Qual que é o negócio estratégico deles? Aí vem o pulo do gato. Imóvel. O negócio estratégico do McDonald's hoje é imóvel. O McDonald's tem sozinho mais imóvel do que a Igreja Católica. Eles têm imóveis em centros comerciais que são disputadíssimos, regiões que estão em crescimento aflorado. BMW, negócio míope, automóvel. Negócio estratégico, prazer em dirigir. Segurança, controle. A pessoa que está comprando uma BMW, quando ela vai na loja, ela não pergunta quantos quilômetros a BMW faz por litro. O que ela quer não é que o carro vá do lugar A até o lugar B, ela quer uma série de outros atributos que aquele produto oferece, que aquele produto representa. As empresas, elas conseguem construir as suas reputações não apenas em cima dos seus negócios míopes, mas também e principalmente em cima dos seus negócios estratégicos, que são aqueles nos quais eu vou poder confiar mais e, principalmente, vou poder desempenhar ações de marketing, ações de negociação em cima dos valores que fundamentam justamente o meu negócio estratégico. Bom, uma área muito em voga hoje é a área da diplomacia corporativa. E o que é diplomacia corporativa? Não sei se você já ouviu falar nisso, só que para você entender diplomacia corporativa, você precisa entender o que é diplomacia de forma geral. Bom, a diplomacia ela existe há muitos anos, há milênios, desde a antiguidade existe diplomacia, e de uma forma geral é a condução de negócios entre países. Dentro de uma nação existe uma autoridade. Você sabe que se você for lá, meter o louco no churrasco de alguém, brigar, bater o carro, destruir o patrimônio de alguém, eles vão chamar a polícia, que é a autoridade que vai te levar preso. Agora, como é que isso funciona no cenário internacional? Qual que é a autoridade no cenário internacional? Tem alguma autoridade internacionalmente falando? Não, não tem. E é justamente pela falta de uma autoridade central que existe a diplomacia, que é o que vai ajudar os países na condução das suas relações uns com os outros. Essas relações podem ser muito boas, como são as relações do Brasil com, o Chile, ou podem ser muito ruins, como são as relações entre os indianos e os paquistaneses, como foram durante anos as relações entre os japoneses e chineses e por aí vai. Para que você entenda um pouco melhor sobre isso, na ótica corporativa, acompanhe o professor material, por favor. Bom, então a diplomacia é um processo de comunicação, é um processo de negociação e é um processo de troca de informações entre Estados-nação. O que são Estados-nação? Bem, Estados-nação são países distintos que vão ter que negociar alguma coisa. É a negociação entre o presidente do Brasil e o presidente da Argentina para reduzir as tarifas comerciais entre os produtos que eles comercializam. Ou então é a negociação entre a diplomacia dos Estados Unidos e da União Europeia que vai trocar informações sobre o terrorismo. É uma troca de informação sigilosa, isso não vai acontecer por e-mail, enfim. Quando a gente traz essa ótica da diplomacia para a ótica das grandes empresas, nós temos uma relação que guarda aí algumas semelhanças. Veja aqui, ó. Aqui você tem a ideia do que é diplomacia. Processo de comunicação, negociação e troca de informações entre Estados-nação. Como é que a diplomacia faz isso? A diplomacia de um país faz isso por meio de um negócio chamado política externa. A política externa são os objetivos que uma nação tem no seu relacionamento com os demais países. Agora vamos pegar essa, que é uma lógica estatal, que é uma lógica internacional, e vamos trazer isso para dentro das empresas. O que é a diplomacia corporativa? Veja, é o conjunto de atividades que visam gerar condições favoráveis para que as empresas desempenhem atividades e atinjam suas metas organizacionais internacionais. Aonde eu quero estar? Quantos por cento das minhas vendas eu quero ter do exterior?
qual que é o meu objetivo ao trabalhar lá no Brasil? Vamos pegar o caso de uma empresa que ela começou a vender no Brasil. Ela começou a vender o que no Brasil? Ela começou a vender tubos e conexões de PVC. Só que quando você fala no mercado brasileiro em tubos e conexões, você pensa em qual marca? Exatamente, a Tigre. Por quê? Porque durante anos, a Tigre foi a grande marca brasileira para tratar sobre isso. Aí o pessoal da Manco veio para cá e falou, meu Deus do céu, como é que a gente vai começar a vender isso no Brasil? Sendo que o Brasil está na mente do brasileiro que tubo é Tigre. E eles pesquisaram, eles foram entender como é que eu vou gerar uma condição favorável para oferecer esse produto no mercado brasileiro. Foram lá e criaram uma campanha publicitária, contrataram aqui no Brasil uma agência, fizeram pesquisa de mercado, fizeram uma série de situações e a agência criou a propaganda da Manco, que dá aquele gritinho irritante lá, a Manco, e isso fez com que a Manco conseguisse começar a enfrentar a preponderância que a Tigre tinha dentro do nosso mercado. Veja, quem fez isso foi um diplomata corporativo, foi alguém responsável por alguma das áreas estratégicas daquela organização que, ao vir para cá e perceber a preponderância que o concorrente tinha na mente do consumidor dentro do nosso mercado, adotou uma série de ações e atitudes que visaram fazer o quê? Aumentar as chances de sucesso da empresa no mercado brasileiro. Ora, como eu já te falei, todo tema, toda ação, todo negócio tem risco. Se você vai enfrentar risco, vamos combinar que é melhor aumentar as chances de sucesso? Claro, né? Vamos voltar no material então. Então agora que você já entendeu que diplomacia corporativa ela serve para gerar condições favoráveis para o desempenho das atividades da empresa, é importante que você saiba que é uma maneira também, além do que eu acabei de falar, a diplomacia corporativa é uma maneira de gerar, de explorar oportunidades de negócio no exterior. Seja colaborando com autoridades públicas, seja colaborando com órgãos regulatórios, seja buscando investimentos, parcerias comerciais e por aí vai. Então não basta que você queira fazer comércio exterior, não basta que você queira vender fora do teu país. A questão é como. Como é que você vai fazer isso? Ah, o meu negócio é vender um produto para o consumidor final. Joia. Como? Você vai abrir uma loja própria no exterior? Ah, não, isso é caro. Então tá bom, não vou abrir uma loja própria no exterior. Você vai até o exterior negociar parceria com loja que já vende um produto semelhante ao seu? Ah, pode ser. Ou então você vai fazer uma loja online e vai vender simplesmente pela internet? Veja, tudo isso é possibilidade. Hoje, os diplomatas corporativos, eles estão cada vez mais encarregados de fazer isso. E esse é um pouco do meu trabalho. Então eu tenho aqui clientes brasileiros que olham para mim e falam assim, negócio é o seguinte, eu produzo, como caso recente, produzo móveis. Eu preciso que você encontre um jeito de baratear o meu custo de produção. Falei, beleza, compra umas passagens aí para mim para a China, para data tal, para cidade tal. E lá fui eu. Fui para aquele mercado, buscando trazer uma situação que fosse gerar uma condição mais favorável para o meu cliente aqui no Brasil. E o mesmo já aconteceu em sentido inverso. Me chamaram lá na Itália, eu fui para lá. Aí eles falaram, olha, o negócio é o seguinte, a gente quer entrar no mercado brasileiro para vender isso, isso e isso. Não sei como fazer. Falei, beleza, em primeiro lugar a gente precisa ter uma empresa, um CNPJ, isso, aquilo, aquele outro. E eu vim para cá gerando condições favoráveis para essa empresa italiana se estabelecer aqui no Brasil. Hoje essa empresa já tem sede aqui, já vende dos 20 e tantos estados brasileiros, já vende em pelo menos 10, mas quem deu start nisso, quem iniciou a atuação dessa empresa foi o diplomata corporativo, que nesse caso fui eu. O diplomata corporativo é aquela pessoa que vai criar, que vai estabelecer, que vai começar a desenhar a estratégia da empresa num outro mercado. Por que isso é tão importante hoje? Você, enquanto profissional de comércio exterior, se você está buscando exportar o teu produto para algum lugar, o que você tem que ter em mente é que nem sempre nós, pela internet, pelo contato com pessoas, conseguimos ter a real noção do que acontece dentro de um determinado mercado. Por exemplo, diferenças culturais, diferenças econômicas, diferenças em hábitos e gostos do consumidor. Aí a gente sai daqui do Brasil para tentar vender um produto lá em Portugal, por exemplo. Ah, o idioma é o mesmo, vai ser fácil. Não, não é bem assim que funciona. Então aí você tem que ir para lá, você não precisa saber tudo, mas vai para lá e conversa com alguém que saiba. Eu tenho que chegar lá e entender, como é comum fazer,
Posso chegar lá e marcar um horário com algum advogado qualquer para entender, por exemplo, quais regras eu tenho que obedecer para vender um produto em Portugal. Precisa ter garantia de tanto tempo, precisa ter um serviço de atendimento ao consumidor, precisa disso, daquilo, daquele outro. Opa, show de bola! Então já aprendi alguma coisa que eu sei que o meu produto tem que ter para ser vendido naquele mercado. Um outro ponto, os componentes do produto. Recentemente não, né, mas faz uns dias aí, a União Europeia aprovou uma lei que proíbe alguns componentes nos têxteis. Então, eu sei que se eu for vender roupa lá na União Europeia, essa roupa não pode ter o componente XYZ. Por quê? Porque o componente XYZ ele é mais suscetível de queima, em caso de incêndio e coisa do tipo. Olha, esse também é o trabalho do diplomata corporativo. Entender quais são as adaptações necessárias que eu preciso fazer para que um produto seja bem vendido no exterior. Bom, na Rota 1, na nossa primeira aula, um dos nossos últimos temas, se não me engano foi o último, foram sobre os riscos políticos de se fazer negócio em algum lugar. Legal, você aprendeu que existe sistema teocrático, que existe sistema da lei civil, da lei constitucional. Existe o risco econômico. O Brasil ou determinada nação está vendo que a economia crescendo, de repente dá uma treta, bum, acaba, cai a economia, acontece uma coisa errada. Só que os riscos não param por aí. Ao trabalhar em comércio exterior e ao negociar em comércio exterior, você precisa estar atento às diferenças culturais entre o que você está fabricando, um produto, uma roupa, sei lá, e o público-alvo, o público de destino desta mesma mercadoria. Por exemplo, eu tenho um cliente que fabrica e vende biquíni. Os biquínis para o Brasil são de um tipo, são mais curtinho, coisa mais cavada, coisa que mostra mais. Agora, você vai vender esse mesmo biquíni na Europa nórdica? Tem que ser umas coisas um pouco maior, tal. Aí o meu cliente falou, nossa, mas esse biquíni parece uma calçola. Eu falei, mas essa é a especificação do cliente, que no exterior não tem cultura de usar um negócio tão micro quanto o pessoal usa por aqui. Sem fazer juízo de valor, foi necessário adaptar um produto com base na cultura de destino que seria o mercado. Vamos ao material. Mas afinal de contas, estou falando aqui em cultura. O que é a cultura, afinal? Professor, cultura é um elogio. Tal pessoa é culta, tal pessoa lê uma porrada de livro, vai na ópera, tal pessoa é culta. Não. Cultura pode ser duas coisas. Pode ser, em primeiro lugar, o grau de erudição de uma pessoa, o quanto aquela pessoa tem de conhecimento, o que aquela pessoa sabe sobre a vida, a maneira pela qual ela se comporta, que não é o foco na nossa aula. E cultura pode ser uma outra coisinha também, que a minha definição preferida é de cultura como uma programação coletiva de mentes, que são uma série de hábitos que as pessoas têm. A cultura, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, é um óculos através do qual nós enxergamos o mundo. Nós, brasileiros, enxergamos o mundo pelo óculos, pela lente da cultura brasileira. Então as coisas vão ser normais ou não, e quem vai dizer isso? A cultura brasileira. Para nós é normal comer arroz e feijão, para nós não é normal comer espetinho de escorpião. Então isso para nós é normal e não é normal. E quem é que diz isso? Quando eu penso se algo é correto ou errado, ou se algo é normal ou não é, eu vou ter esse pensamento com base na minha cultura. Isso me leva à conclusão de que as diferenças entre certo e errado não existem. Não existe cultura certa ou cultura errada. Existe a cultura que é minha cultura, existe o meu hábito, existe o hábito do outro, que nem sempre é o mesmo do que o meu. Eu não posso dizer jamais se isso é certo ou se isso é errado. Eu posso olhar para uma cultura diferente da minha e agir daquela maneira, ou eu posso olhar para uma cultura diferente e simplesmente observá-la à distância sem me comportar como aquelas pessoas estão se comportando. Então isso é importante. O sucesso ou o fracasso em alguns negócios internacionais vem da capacidade que eu tenho de adaptar o meu produto, a minha marca, o meu logotipo, o meu nome ao mercado de destino. Será que a minha marca ela não é um palavrão no mercado de destino?
Será que a minha marca ela vai significar no exterior o que ela significa aqui? Existe uma série de empresas chinesas que estão vindo para o Brasil com nomes que para nós soam engraçado. Da mesma forma, nomes brasileiros podem significar outra coisa no exterior. O mesmo vale até mesmo para as cores. Por exemplo, o branco, que para nós é a cor da paz, para os orientais é a cor do luto. O amarelo, que para nós é uma das cores da nossa bandeira, é a cor da camisa da seleção, na China só o imperador podia usar amarelo. Então eu não posso ir para aquele país, não posso ir para aquela nação e tentar vender roupa de cor amarela. Essas diferenças sutis, a gente tem que entender isso porque isso não tem apenas impacto na aceitação ou não do meu produto. Mas se eu for negociar com um chinês que tiver com uma gravata amarela, talvez eu não seja bem recebido. Isso é apenas uma fagulha do que as diferenças culturais podem importar tanto para o sucesso quanto para o fracasso de uma negociação. Como é que isso funciona na prática? Acompanhe o Profs no material. Olha lá. Olha essas duas fotos. Muito diferente uma da outra, será? Quase nada, né, pessoal? Foto de cima é a cidade de Xangai no começo da década de 90. A foto de baixo é a mesma cidade de Xangai ali em torno de 2015. Então, olha só o que 25 anos fizeram com Xangai. O que houve? Como é que o país enriqueceu tão rápido? Comércio exterior, meus queridos. É a inserção no cenário internacional de negócios, é a facilidade de se negociar, a facilidade de comprar, a facilidade de vender e principalmente preparação das empresas e dos profissionais para atuar em comércio exterior que permitiu que Xangai ficasse desse jeito aí, que você vê no seu material, que você vê na tela atrás de mim. O crescimento exponencial da China e principalmente da cidade de Xangai passa principal e necessariamente pelo crescimento das atividades de comércio exterior. Quanto mais engajado está um país ou suas empresas nas atividades internacionais, mais competitivo esse país e essas empresas se tornam. E quem é que ganha com isso? O consumidor, que vai ter acesso a uma quantidade maior de produtos num preço mais baixo e, principalmente, os trabalhadores, os empresários, que vão gerar negócios numa facilidade incrível e, consequentemente, vão lucrar com isso. No decorrer dessa aula, você aprendeu que para que eu seja um bom negociador, eu preciso ser um bom ouvinte. Eu preciso saber ouvir e compreender o que o meu cliente fala. Negociar é entender o cliente, é entender o que ele quer, como eu posso satisfazer as suas necessidades e, principalmente, qual é a melhor forma que eu tenho de me apresentar para ele. Você já viu que o crescimento do comércio exterior traz uma grande mudança para o país que comercializa mais internacionalmente. O país se torna mais competitivo e isso pressiona as empresas a se tornarem mais competitivas também. Para isso, a capacidade de negociação é essencial, entendendo o cliente de um lado e o produto do outro. Como é que o meu produto pode satisfazer uma necessidade, um desejo, uma ambição da outra parte? Ao negociar, você vai receber uma série de perguntas. É a sua capacidade de respondê-las bem que vai fazer com que o negociador da outra parte, principalmente, respeite e confie aquilo que você está oferecendo e confie a tua capacidade de solucionar os problemas alheios. Para finalizar, vamos ao material. Você viu também que o comércio internacional ele passa, e o sucesso no comércio exterior, pelo entendimento e pela compreensão de cenários que são distintos. No comércio internacional, o bom negociador é aquele que consegue entender o produto, consegue entender o cliente, ainda que isso passe por fronteiras culturais distintas. Nessa aula você aprendeu que o termo cultura não se refere apenas à erudição de alguém, mas se refere à programação coletiva de mentes que vai distinguir pessoas entre hábitos, costumes, o que se manifesta, no caso empresarial, em utilizar as cores certas, em não utilizar determinadas palavras, entendendo que o que é normal para mim pode não ser normal para uma pessoa que esteja em outro lugar, por exemplo.